Momento da Cidadania. Boa noite, meus caros telespectadores, internautas. É com bastante alegria que damos no início mais um Momento da Cidadania. Para compor a mesa, temos aqui dois professores, a qual sou muito feliz pela presença de ambos. O professor Florencio e a professora Marta Esmeraldina. Desde já uma boa noite a ambos. Sinto muito feliz pela aceitação do convite que ambos aqui proporcionaram ao programa Momento da Cidadania. E a primeira temática a ser abordada, falando de cultura, Cultura. Meu caro professor Florencio, uma boa noite. A cultura brasileira, ela pode ser definida como uma cultura mista, exatamente que vem de princípios tanto ocidental como oriental? Por favor. Bem, a cultura brasileira, o Brasil em si, ele é um país que ele não nasceu para ser puro. Ele é um país que vai aceitando diversas matrizes e essas matrizes vão fazendo o que de melhor nós temos, que é a pluralidade do país. O Brasil tem aí enfrenta uma grande luta, que é aceitar essa pluralidade cultural. Nós seremos uma nação muito mais, justa, à medida que nós formos aceitando que nós não nascemos de uma única cultura, nós não viemos de um único ancestral comum, pelo contrário, nós recebemos aí traços de colonização indígena que são muito fortes. Eu lembrei agora de uma música do Festival Folclórico de Parintins, que ele diz que, embora os índios tenham sido massacrados, explorados, a resistência indígena ainda existe dentro da arte, dentro da cultura brasileira, na cerâmica, na arte plumária. Nós temos os reminiscentes quilombolas, que mantêm ainda uma tradição forte, e outras marcas, como por exemplo a música popular brasileira, que é uma marca africana. O violão, o próprio batuque, vão mostrando que nós ganhamos a cada dia, com o passar dos anos da independência, o processo político e histórico do Brasil, nós temos adquirido várias matrizes, e não só africanas e indígenas, mas também europeias. Nós tivemos uma influência europeia, principalmente na região sul, sudeste, nós temos uma grande força europeia, e por que não dizer também, se a gente for olhar para as fachadas das casas de Maranhão, uma influência árabe da questão dos mosaicos, né? Então, assim, do meu ponto de vista, o Brasil é sim um país misto, miscigenado mesmo, tanto no aspecto do seu povo, como das culturas que aqui existem e aqui se sobressaem. Muito obrigado. Professora Marta Esmeraldina, uma boa noite. Uma alegria recebê-la aqui conosco. Aqui. Do seu ponto de vista, o Brasil é exatamente místico? Não, desculpa, não é místico. Mista, né? É misto, é um país misto, a qual é detentor de tantas e tantas mesclagens, misturas, como a religião, né? Por favor, professor. Boa noite aos internautas. Agradeço desde já a oportunidade de estar aqui. Quando se fala de cultura, o próprio Florencio falou muito bem, nós somos o país mais miscigenado do planeta. Temos eu considero até um privilégio nosso, de nós brasileiros, de termos essa cultura miscigenada, que vem da África, vem da Europa, vem dos índios, Mas nós sabemos que, a princípio, essa convivência dessas três etnias não foi nem um pouco, digamos assim, calma. Nós sabemos que os portugueses chegaram aqui, no caso os europeus, e impuseram a sua religião, impuseram a sua cultura para os índios, porque quando eles chegaram aqui, os índios já estavam aqui, já tinham a sua religião, já tinham a sua cultura, já tinham todos os seus hábitos e os seus costumes, e foram obrigados, a palavra é essa, foi imposto para eles que a religião deles não era a religião, que a cultura deles não era a certa, e hoje nós sabemos que isso foi um verdadeiro massacre, foi um verdadeiro, eu acho até uma crueldade, o que foi feito com os índios, Porque não exporam, impuseram. Exatamente, impuseram. Eles eram politeístas, não, o catolicismo é que é o certo.
e tal, foram impondo para os índios uma cultura que não era deles. Né? E isso foi muito sofrimento para eles, a gente sabe ao longo da história, né? Que como o próprio Florencio falou aí, eles até hoje lutam para que a cultura deles seja reconhecida como cultura também. Até hoje a Constituição, pronto, né, aí acolhe. nós temos esse período da colonização, né, que foi muito triste, e temos aí a África, que é o berço, né, da civilização e que trouxe para nós muita riqueza também. Às vezes a gente nem sabe, mas muitas coisas do que a gente come, do que a gente faz, tem um pouco da África dentro de cada um de nós, porque nós não, como o Florencio falou tudo aí, nós somos esse país miscigenado. Eu não sou branca, eu não sou negra, eu não sou índia. Eu sou uma mistura dessas etnias. Eu acho isso uma riqueza. Lamento profundamente que alguns pensem que isso seria uma pobreza ou um insulto, eu dizer que nós temos essa mistura. Que infelizmente a gente vê muito preconceito ainda e essa falta de aceitação das várias culturas. Nós sabemos também que o Brasil é de uma extensão territorial imensa, cada região tem a sua cultura e isso é muito rico, digamos, é um mosaico, é uma riqueza. A palavra certa é essa, é uma riqueza. Eu considero a palavra mais certa, é uma riqueza a nossa cultura. E só trazendo um tema que veio agora à discussão entre os legisladores do nosso país, é a questão, mais uma agressão à cultura indígena, é aquela questão que se coloca contra o infanticídio de comunidades indígenas que existe na Amazônia. Querem quebrar uma cultura que vem de milênios dentro da tribo indígena em favor de um conceito que é nosso. Ou seja, nós estamos novamente naquela catequese do início do Brasil. Dos padres jesuítas. Na verdade, isso está arraigado. Né? Ainda não tivemos essa evolução, infelizmente. Total. Né? Muito bem, muito obrigado a ambos. E pegando o mesmo sentido, né, da cultura, vamos esmiuçar mais um pouco a questão da música, né, da arte, também do teatro. Professor, por favor, sua ótica dessa contextualização cultural. Bem, a música no Brasil, eu acho que o brasileiro ele pode ser reconhecido em todos os outros países pelas suas manifestações musicais. Nós temos desde o shot, o chachado e o baião, até uma bossa nova, até uma jovem guarda. Então são manifestações bem diversas e destaca-se a presença do batuque africano. Não adianta... Que é indígena, né? Que vem, aí já vem a questão indígena. Então assim, você não pode pensar no Tom Jobim sem lembrar lá que o samba começou lá nas casas da mãe baiana, na marginalidade. Então assim, como a dona Esmeraldina falava, muito do que nós temos é africano. Então a nossa música ela é quase que fusiva dessa africanidade. O frevo marca isso. Que é exatamente a libertação dos escravos, o frevo, comemorando, comemoração, né? Ou o maracatu, uma crítica à questão dos engenhos. E você vai ter o funk que vai ser importado, mas que quando chega aqui ganha uma roupagem totalmente diferente. Sobe o morro lá, ele vai se modificando. Você vê aquele funk mais, usando um termo comum, baixo, e você já tem aquele funk mais pop, que é o que nós estamos tendo agora. O samba, que é nitidamente a marca mais brasileira. O Brasil é conhecido pela terra do samba, ser do samba. Então assim, a arte no Brasil, ou melhor, o Brasil é inerente à arte, assim como a arte é inerente ao Brasil. Eu acho que a principal visão que o estrangeiro tem do Brasil é um país rico em artes, manifestações diversas. Muito bem, muito obrigado. Professor Martins Esmeraldina, eu vou me apoderar de um fragmento nietzschiano, né? Você gosta do grande filósofo Frederico William Nietzsche, assim como eu também. Ele vai dizer que a vida sem música não vale a pena ser vivida. Então é nesse contexto que entra a arte, a musicalidade, o teatro de Schopenhauer, algo do tipo. Por favor.
relacionada à música, nós temos, como foi falado anteriormente, como o Brasil é de uma extensão territorial imensa, cada região vai valorizar um estilo de música e, ao mesmo tempo que todas essas regiões, elas têm contato com a música das outras regiões. E isso forma um círculo de cultura musical fantástico, genial, né? Você vai no Rio Grande do Sul, tem o fandango, né? Que é o nosso forró. Que surgiu por aqui depois, né? Tem, vai ter, o Rio Grande do Sul também tem certos locais, principalmente Santa Catarina, que vai ter a valsa, apesar de ter também resquícios daquela dança deles, né? O Rio de Janeiro, o samba, né? A coisa da malandragem, né? Aquela coisa bem... E agora já tem esses outros ritmos, que é o funk, que é o hip hop, que na verdade eles foram só ganhando uma roupagem, como o professor Florencio falou. Porque se a gente for ver, esse cantor que morreu recentemente, o Jair Rodrigues, ele já cantava. Deixam que digam, que falem, e eu não estou fazendo nada, você também. E ele foi, tá entendendo? Ritmo, na né? realidade, o ritmo foi só ganhando uma roupagem diferente. Aí, às vezes, isso é uma questão puramente de gosto, a gente tem que respeitar, isso se chama tolerância. Eu, por exemplo, não gosto desse tipo de música, de funk, eu não gosto. Mas eu respeito quem gosta, porque nós vivemos num país, a gente tem que assumir, principalmente nós professores, que lidamos com os jovens, nós temos que assumir essa postura de tolerância. Senão, onde é que vamos parar? Por que é que a minha cultura é melhor do que a sua? Não existe cultura inferior ou superior. Existem culturas diferentes e todas elas têm que ser devidamente respeitadas. Todas elas são ricas. Então, todas as músicas são boas. Agora, você vai escolher qual é a música que você... Até porque cada música tem um momento. Por exemplo, eu considero que forró, você ouvir forró, eu considero sinceramente uma falta de... Eu não consigo uma pessoa sentar para ouvir forró. Eu gosto muito de forró, mas de dançar, né? Aí tem a questão da música clássica. Eu adoro música clássica, mas para me deitar, relaxar, né? Ouvir um bar, né? Ouvir Mozart, maravilhoso. E você tem que começar a ver isso com olhos de que cada um tem as suas escolhas. Tá entendendo? Cada um tem as suas escolhas. Agora nós temos, como a gente já falou aqui, uma riqueza de musicalidade impressionante. No carnaval. Carnaval você vai ver na Bahia, por exemplo, na minha época, né, as músicas de carnaval eram totalmente diferentes das de hoje. Na Bahia é o axé, no Recife é o frevo, né? Lá no Rio de Janeiro as escolas de samba, né? Aquela estilizado, né? O samba mais todo estilizado. um luxo, né? Todo uma coisa assim maravilhosa, que aquilo é fantástico, que o mundo inteiro vê aquele espetáculo no sambódromo. Então a musicalidade, ela é essa riqueza também. Agora, para cada música tem a sua hora. E pegando, né? esse gancho da tolerância, às vezes a gente pensa assim, e se não fosse tolerado, o quanto a gente já teria Teríamos perdido? perdido. Porque, por exemplo, o violão era tido como instrumento de marginal. Até que um dia na Iterfé leva para dentro do Palácio do Catete um negrinho para tocar violão. E as senhoras da sociedade bateram palmo por consideração a ela. Mas a partir daquele momento o violão é levado para dentro das rodas. No livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Policarpo defende o violão, vai fazer uma alusão a essa defesa do violão. Então, assim, se ela não tivesse aberto aquela porta, hoje, como seria hoje sem o violão? Como seriam as serenatas de outrora? Como seriam? Né?
grandes serenatas que estão faltando. Que estão faltando. Muito obrigado. Centro Comercial O Viquinho tem de tudo um pouquinho. O mundo de miudezas em geral. Consertamos a sua panela de pressão. Rua Antônio Saboia 143 no centro. Organização Viquinho e Neide. Mercadinho Santo Cristóvão. Completos sortimentos em estivas, cereais, bebidas e artigos para o campo. Organização Regis Parente e Suélia. Rua Antônio Saboia 312 no centro. A pergunta agora, falando exatamente, pegando o mesmo prisma, né, da questão cultural, Santa Quitéria é detentora de quais tipos de culturas? Professor, por favor. Pronto. Então, assim, durante o tempo que trabalhei dentro da gestão da cultura de Santa Quitéria, fui um fiel militante do mapeamento cultural. Nós não podemos planejar ações de gestão cultural sem saber onde é que elas estão. Então, aqui em Santa Quitéria, como em vários municípios, como em vários estados, muitas vezes querem trabalhar a cultura sem conhecer onde é que ela está. Onde é que eu tenho um artista? Porque a cultura ela não é só grupo, ela é individual. E se você pegar um carro e sair viajando Santa Quitéria, que é extenso, é um município extenso. Se não me engano, é o segundo município, né? Maior do nosso só para estado. Tauá, se não me engano. Isso. Então, assim, é um município extenso e que tem uma vasta cultura, sim. Você tem trabalhos de cestaria, por exemplo, na região da Malhada Grande, você tem vários artesãos. No Riacho Novo, você vai ter mulheres que trabalham com bordados, crochê, e é interessante que lá eles fazem umas esculturas com troncos. Invernizam os troncos e começam a enfeitar, adornar, bem artesanal, bem próximo mesmo da raiz da cultura quiteriense, que é essa cultura artesanal, da manufatura. Enfim, destaco também a cultura de quadrilhas dentro do nosso município, que é uma cultura forte. É uma cultura que se mantém forte. Como um dos principais expoentes, o senhor Aldair Lima. O Aldair foi quem primeiro ousou botar para frente grupos de quadrilha, e a partir desse momento esses grupos foram entre si se desmembrando, até que vão criando vários outros grupos menores, e esses grupos menores vão espalhando para as gerações, perpetuando essa ideia quadrilheira. Então, uma das grandes marcas da cultura de Santa Quitéria é a cultura quadrilheira. Já tivemos, como por exemplo, Raiz do Sertão, que foi altamente premiada. Nós temos hoje a Junina Terra Nossa, que também é uma quadrilha muito premiada, dentro do âmbito junino do nosso estado. Eu repito que o que falta muitas vezes é conhecer onde é que estão. Então, assim, todo secretário de cultura que esteja, ou que vai estar à frente, ele tem que parar e sentar e dizer assim: vamos mapear a cultura de Santa Quitéria. Por onde começa? Por onde eu começo? É muito assim, triste, professor Luiz. Nós temos tido uma agremiação cultural como a Ala dos Doze, na época do Monsenhor Luiz Ximenes, que hoje não é lembrada, Nem lembrada. Não é conhecida. É inadmissível você ter uma escola chamada Araci Martins e muitos dos quiterienses não conhecer quem é a Araci Martins. Não conhecer nenhuma obra da Araci Martins. Não expõe, né? Não se expor. Certo? A escola tem tido, eu vejo inúmeras atitudes da escola Araci Martins para promover o nome da poetisa. O grupo de linguagens e códigos está de parabéns. Mas além da Araci, Dona Terezinha Parente, inúmeros outros artistas dessa terra. A mostra Maestro Cordeiro, que era uma mostra de música, banda de música, cultura da banda de música, que é uma cultura bem antiga do Ceará. Então, assim, várias manifestações existem. Eu acho que o que está faltando é uma gestão mais efetiva de cultura. É conhecer e fazer um roteiro cultural de Santa Quitéria. É dizer para Sobral, é dizer para as regiões circunvizinhas que, olha, Santa Quitéria tem isso de bom. Nós tivemos um parnasiano que foi o Monsenhor Luiz Ximenes. O parnasianismo foi um movimento restrito demais dentro do Brasil. E ele era. Se você for ler as coisas do Monsenhor Luiz Ximenes, você vê um parnasianismo. Mas isso é pouco divulgado. As escolas não têm na sua biblioteca um livro do Monsenhor Luiz Ximenes. Infelizmente. E esses são os mais conhecidos. Sem falar aqueles artistas menos conhecidos da cultura popular, como os cantadores de repente. Enfim, nós temos muita cultura. O que falta é conhecê-los, saber onde é que eles estão
e passar para as nossas futuras gerações. Porque quando nós não fazemos isso, vem alguém e joga sua cultura dentro da nossa cidade e diz, essa aqui é melhor do que a sua. Infelizmente. Muito obrigado, professor. Professora Marta Esmeraldina, como é que você vê por esse prisma a cultura quiteriense? Eu sinto muita falta, como o Florencio está dizendo, dessa divulgação, dessa valorização da gestão pública. E mesmo, eu acho que até nós, sabe, Florencio, professores, temos um pouco de culpa nisso. Sim. Também, sabe? Porque se a gente for pegar esses jovens de hoje, do ensino médio, esses que nós ministramos aulas para eles, e vamos perguntar se eles conhecem a Dona Terezinha Parente? A maioria vai dizer que não. Eu acho que 99,9% vai falar que não conhece. Ou nunca nem ouviu falar. Ou como o próprio Florencio está dizendo aí, o próprio nome da escola. Poetisa Araci Martins. E por aí vai, que o Florencio já resumiu tudo. O Padre Ximenes foi um genial parnasiano. Eu, quando dou aula de literatura, e o Florencio sabe disso, eu não deixo de falar nele quando eu dou parnasianismo. O parnasianismo, para você ter uma ideia, não existiu em Portugal. Só na França e no Brasil. Até porque o nome é francês. Para você ter uma ideia de como o parnasianismo foi um movimento francês e brasileiro. Né? Tanto que tem aqui a tríade parnasiana. É tão restrito que na escola a gente vê, né, Olavo Bilac, o maior representante. E aí nós tivemos Padre Ximenes com seus sonetos maravilhosos. Batina é um soneto que você lê e você fica extasiado de tanta beleza. Né? Para falar a verdade, eu aprendi a gostar de poesia com o Padre Ximenes. Ele falava muito Raul de Leone, que é um parnasiano também, que infelizmente, injustamente, eu acho, ele não está nos livros. Não vem nos livros. Raul de Leone é fantástico. Ele tem um soneto chamado, se não me engano, me fugiu, Ingratidão. Chamado Ingratidão. Gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo, procurem saber Raul de Leone. Aos que sonham, fantástico, genial, coisa assim coisa mesmo de parnasiano, porque o parnasiano, qual é o slogan, digamos assim, do parnasiano? A arte pela arte. É o soneto, né? O soneto. Então, nós temos aqui um Padre Ximenes desse, que infelizmente, como o próprio Florencio falou aí, eu estou sendo até repetitiva, mas cadê os livros do Padre Ximenes? São apresentados para esses jovens? É feito nessa época agora do aniversário de morte dele, um movimento para que os jovens leiam, recitem, declamem, conheçam a nossa arte? O pároco parece que né? Não se interessa. Todo mundo fala, celebra uma missa, não é? Todo mundo sabe do valor que ele teve, da verdadeira vivência dele, que se existir uma pessoa que viveu o Evangelho, se chama Padre Ximenes, mas não se sabe muita coisa dele, nesse sentido de escritor, até porque ele era muito discreto. A descrição era um dos traços, uma das características principais dele, aliás, de pessoas geniais. Né? Pessoas geniais geralmente são discretas, a gente sabe disso. Então, eu sinto essa falta, sabe? E eu estou falando aqui para o Florencio que nós talvez temos uma parcela de culpa nesse sentido, tá entendendo? Aí vem a questão das quadrilhas, que o Florencio sabe falar melhor do que eu, porque já fez parte aqui da Secretaria de Cultura, ele está por dentro das dificuldades, né, Florencio, que vocês sentiram ao fazer esses festivais, que são maravilhosos. Eu particularmente acho muito bonita as quadrilhas de antigamente também, que tinha aqueles passos diferentes desses de vocês hoje, que era bonito também. Enfim, são coisas maravilhosas que nós temos aqui, mas que infelizmente não são divulgadas. E daqui a pouco nós vamos ficar igual os índios, vamos ficar aqui esperando chegar uma pessoa e enfiar goela abaixo uma cultura que não é nossa e a gente vai ter que aceitar.
Então, é bom que nós tenhamos essa consciência de, a partir de agora, todos nós, começar a ver, a valorizar, a divulgar, a falar, a gritar, a reclamar, para que essa cultura seja efetivamente divulgada, estudada e, por que não, a gente se deliciar em coisas maravilhosas, porque cultura é maravilhosa. E é interessante também ver, professor Luiz, que o quanto nós estamos atrasados culturalmente em relação ao município vizinho Canindé. Canindé ganha quase que mensalmente projetos do governo do estado na área da cultura. Quase que mensalmente ele tem projetos patenteados dentro da sede. A Fundação de Cultura do Canindé é uma das mais reconhecidas do estado do Ceará. Então, assim, e nós? Aí eu pego até o que a professora Esmeraldina disse. Nós também temos a nossa parcela de culpa por não estarmos ali. Não mantermos firmes os nossos grupos. Muitas vezes nós criterianos gostamos muito de jogar para o poder público também. E Exatamente. Quando o poder público não faz, nós também nos acomodamos. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu tenho que fazer. Esqueci de falar do nosso Luiz Ademar. Sim, professor Luiz Ademar. Genial professor Luiz Ademar, cordelista, eu acho fantástico. Né? Que está lançando um livro agora. E que, cadê? Vá perguntar a um aluno lá do Araci ou de qualquer outra escola aqui, quem é que conhece as coisas do Luiz Ademar. Infelizmente. E a gente sabe que o Luiz Ademar é genial, eu acho. Muito bem. Exatamente agora surgiu a seguinte indagação, né? Já que nós somos detentores de tanta riqueza culturais, o que é que está faltando para a nossa educação melhorar? Por quê? Porque, segundo o jornal Folha de São Paulo, publicou que o Brasil manteve a mesma posição do ano de 2014 na educação, que foi o 88º lugar de 127 países exatamente pesquisado no ranking da Unesco. Então, quer dizer, o Brasil herdou quase tudo, menos a educação? Por favor, professor. Pronto. Eu costumo pensar que a educação do Brasil ela é muito fragmentada. Nos impuseram várias teorias, é um desespero, uma vontade constante de elevar a educação, mas não se tem uma linha firme. Ou seja, não tem um princípio. Um princípio. Eu acho que se nós abandonássemos todas essas teorias e pegássemos Paulo Freire, os princípios de Paulo Freire para a educação, é lógico, Paulo Freire educou jovens e adultos, tá? Mas a educação que liberta, a educação libertária do Paulo Freire, é o princípio maior da LDB. O jovem ele tem que ser crítico. Mas muitas vezes o nosso sistema ele não está dando a esse jovem criticidade. A fragmentação dos conteúdos. Você vai ter aulas divididas em 50 minutos, onde você está num raciocínio, você está lendo aqui um poema para o menino, você está naquela discussão maravilhosa. Tá, o sinal toca, você acaba a discussão. Na próxima aula a gente continua. Isso não existe. 50 minutos, né? 50 minutos não se faz educação. Certo? Eu vejo o Exame Nacional, a proposta do Enem, como uma mudança de mentalidade, porque o Enem não está mais cobrando fragmentação. Ele está cada dia cobrando mais a contextualização, a interdisciplinaridade. O aluno que vai com o Enem com conceito decorado, ele não faz nada. Ele tem que ir com criticidade para ler um texto e dizer, é isso. Não é isso. Então, assim, eu acho, professor Luiz, que o grande problema da nossa educação são teorias demais para pouco tempo. Para pouco tempo e para objetivo de menos. O objetivo da educação é formar cidadão crítico. E se você pegar a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, vai totalmente de encontro ao que diz a LDB. Então nós temos um teórico nato da educação, que é Paulo Freire. E aí a gente vai tentar importar ideias lá da Escola da Ponte de Portugal, sendo que o cara lá, o da Escola da Ponte, diz assim, eu me inspirei no Paulo Freire. O Brasil deveria se inspirar no Paulo Freire. Ou seja, nós temos dentro de casa a solução para os nossos problemas, a libertação pela deixar de ser oprimido, o aluno sentir-se sujeito e como sujeito se responsabilizar. Aí a gente volta para liderar a cultura. Quando o aluno se sente sujeito, quando o cidadão se sente sujeito, ele não vai deixar que os outros decidam por ele, eu vou ficar aqui no meu canto quieto.
E é isso que preocupa os políticos brasileiros, cidadãos que pensam. É complicado, né? A paideia grega, né? Foi a primeira escola na Grécia Antiga. Foi por esse sentido que a Grécia tornou-se um apogeu intelectual naquele tempo, né? Então, é o que falta para a gente. Com certeza. Professora Marta Esmeraldina, o seu ponto de vista na questão da educação que o professor Florencio frisou aqui, qual seria? Bom, nós temos na realidade vários problemas, se é que a gente pode chamar de problemas, né, que deixam a educação, digamos, um pouco parada, estagnada. São vários. Se nós fôssemos falar aqui, nós iríamos ficar muito tempo falando. A noite aqui. quase toda. A noite quase toda. Eu poderia falar na falta de formação do professor. Eu poderia falar na fragmentação dos conteúdos, como o professor Florencio falou. Eu poderia falar na falta de valorização econômica do professor. Né? Poderíamos ficar falando aqui, como eu falei, muita coisa. Mas eu vou me restringir aqui à questão dessa própria, digamos assim, vamos aqui partir dessa estatística que você deu aí, que o Brasil ficou em 88º lugar. De 127 países. De 127 países. Né? Então, o PISA, que é um programa de avaliação internacional, né, da educação, você vai ver que a Finlândia, ela fica quase sempre em primeiro lugar. Vamos ver o que a Finlândia está fazendo. Na Finlândia não existem escolas particulares. São todas públicas. Então, a valorização da escola pública, a valorização do professor da escola pública, eu acho que esse é um dos X da questão. Né? Nós precisamos desse feedback dos governantes. Né? Nós precisamos dessa vontade política, que nos valorizem, né? Economicamente, socialmente, para que, claro que eu, por exemplo, eu não entro numa sala de aula pensando em quanto eu ganho. Eu não sou professor por falta de opção. Eu sou professora por opção. Jamais eu entrarei numa sala, nunca entrei pensando em quanto eu ganho. Mas a gente sabe, ninguém é inocente aqui, ninguém vai mentir, que nós vivemos num país capitalista e precisamos de dinheiro para viver. O próprio sistema nos obriga a sobreviver. Né? Então, eu acho assim que precisa dessa questão da formação e da valorização do educador. Entre outros problemas que tem. Eu quero, né, me restringir a esses dois, que são os que eu estou colocando aqui, mas essa questão que o Florencio falou é muito pertinente também. E infelizmente fez-se um plano nacional da educação para em 10 anos se cumprir a maioria das metas, nenhuma foi atingida, infelizmente. É o Brasil como nós conhecemos, né? Tem dinheiro para se corromper em uma política, mas infelizmente não tem dinheiro para dar sustentabilidade a uma educação que é o princípio e a base de tudo. Eu deixo até, professor Reinaldo, um questionamento aqui para todos que estejam, né, nos ouvindo, nos assistindo. Qual é o motivo hoje de nós termos mais de 20 milhões de analfabetos funcionais no Brasil? Qual seria o motivo? Vai ficar a pergunta para você, Pronto. Tá? Então, gostaria que todos refletissem sobre isso. Pronto, desde já sou muito grato pela presença da professora Marta Esmeraldina, uma alegria, viu, você aqui conosco, compondo a mesa, assim como o professor Florencio, também é uma alegria, e muito obrigado ambos pela aceitação do convite feito, também. Então, o fragmento de hoje vai do grande filósofo russo Fyodor Dostoiévski, que ele diz o seguinte: o segredo da existência não consiste somente em viver, mas em saber para que se vive. A todos os internautas e telespectadores, uma boa noite a todos.